título do nosso sermão de hoje é Herança Predestinada. O texto se encontra em Efésios 1, do versículo 11 ao versículo 14. Nós estaremos lendo e com certeza a projeção vai estar colocada ali na frente, vocês podem seguir. E caso queiram abrir a sua Bíblia, fiquem à vontade. Se caso quiserem se colocar de pé, por favor, façam, porém você não necessariamente precisa fazê-lo. O texto é uma continuação daquele magnífico cântico que o apóstolo Paulo apresenta nos primeiros versículos do livro de Efésios. E eu marquei somente do 11 ao 14, mas eu vou tentar pegar um pouco do contexto aqui, para os irmãos poderem estar sabendo. Vou tentar ver, vou pegar do 9, ok? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. E ele continua agora a partir do versículo 11, dizendo: nele, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, como nós vimos nas últimas pregações, nós podemos observar nesse magnífico cântico, nesse lindo hino de louvor que o apóstolo Paulo está cantando, nesta oração magnífica, que, meus irmãos, o universo, ele caminha em direção à redenção de todas as coisas. Deus em Cristo, ele agora une o céu e a terra, e ele faz em Cristo convergir tudo, todas as coisas que foram criadas. Em Cristo, meus irmãos, novamente agora, o Éden volta a habitar exatamente no nosso meio. Pela fé em Cristo Jesus, nós agora contemplamos o reino de Deus se expandindo por toda a terra, alcançando pessoas de diversas nações, de diversos países, de diversos níveis econômicos e sociais, e o reino de Deus continua crescendo, e o reino de Deus continua espalhando, porque isso foi determinado por Deus. Deus havia, antes da fundação do mundo, determinado todas estas coisas. Ele havia feito essas coisas, meus irmãos, todas elas de acordo com o propósito da sua vontade, de acordo com o seu querer. Era do propósito de Deus, e ele trouxe essas coisas ao acontecimento. Meus irmãos, nada neste mundo acontece por acaso. Todas as coisas, como nós temos visto nesse texto, elas acontecem de acordo com a providência e com o decreto de Deus. E Deus, meus irmãos, ele veio nos mostrar que ele realiza todas essas coisas através do amor. Meus irmãos, isso é tremendo, é magnífico. Napoleão, ele dizia que ele jamais poderia ser como Cristo, porque ele conquistava as nações através da sua força, mas Cristo, ele conquistou todo o mundo pelo seu amor, pelo amor tremendo que ele foi manifesto a nós. E, meus irmãos, e Deus, ele converge, ele traz todas essas coisas, e ele executa toda a sua vontade através do amor de Cristo, que é colocado em nossos corações, e assim nós passamos também a viver este amor de Cristo, como nós relacionamos com o nosso próximo. Meus irmãos, todas as coisas que nós temos aprendido, todas as coisas que nós temos visto, elas são coisas para que nós venhamos a colocar em prática o verdadeiro amor fraternal, o verdadeiro amor de Cristo. A igreja precisa, nós como igreja precisamos de sentir a dor uns dos outros verdadeiramente, porque é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós venhamos a nos alegrar com aqueles que se alegram, chorar com os que choram. E, meus irmãos, quando nós começarmos a viver estas coisas, nós veremos o crescimento do reino de Deus,
mas para isso é necessário nós sabermos também quem nós somos e aquilo que nós possuímos. E o apóstolo começa a falar exatamente sobre essas coisas no versículo 11. Ele começa a falar após Cristo, após Deus, Ele ter nos mostrado nos versículos anteriores as magníficas, as maravilhosas riquezas que nos foram dadas em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala que nós temos a redenção pelo sangue de Cristo. Ele fala, meus irmãos, que nós recebemos também o perdão dos nossos pecados. Meus irmãos, estas coisas são tremendas, estas coisas são maravilhosas. Meus irmãos, receber perdão de pecados, viver com a sua consciência limpa diante de Deus. Meus irmãos, tem pessoas que hoje eles gastam todo o seu dinheiro para que eles possam ter uma noite de descanso. Nós sabíamos e nós ficamos há pouco tempo atrás, aquele grande cantor Michael Jackson, ele morreu porque ele tinha que tomar remédios para poder conseguir dormir. Ele não conseguia dormir, a sua consciência não conseguia deixá-lo dormir. E meus irmãos, e aqui nós vemos, nós recebemos em Cristo o perdão dos nossos pecados. O apóstolo Paulo fala também no versículo anterior que nós recebemos de Deus a sabedoria e o entendimento, que são coisas tremendas. E para completar tudo, para fazer, como diz aqui nos Estados Unidos, o icing on the cake, para fazer a decoração final. A Dilma sabe bem a respeito de como é que decora, né? A nossa irmã Beta também sabe como é que decora o bolo, para o bolo ficar bonito, né? O bolo é gostoso, mas para o bolo ficar mais lindo ainda. O apóstolo Paulo fala agora a respeito da herança que nós recebemos em Cristo. Ele diz que nós somos feitos herança. No outro texto diz que nós recebemos uma herança. Meus irmãos, uma herança eterna. E meus irmãos, e isso é muito importante. Veja bem, nós, o apóstolo Paulo fala agora em vós, fostes feitos herança. O apóstolo Paulo está falando como que Deus nos abençoa com todas essas riquezas que fazem parte da nossa vida agora. E ele ainda fala assim, e ele não para aí. O apóstolo Paulo fala assim, eu comecei a falar e o coração vai derramando, e ele fala assim, mas eu não paro aí não, eu ainda tenho mais coisas. Nós temos uma herança eterna, uma herança que não é corruptível, uma herança que não se acaba. E a igreja ouve o apóstolo Paulo falando que nós temos uma herança eterna, e ele vira e fala assim, que bom. E nós vivemos a nossa vida como se nós estivéssemos numa festa e alguém chegasse para nós e entregasse um morango e a gente falava assim, ok, cadê o chocolate que eu colocar em cima? Meus irmãos, as palavras que o apóstolo Paulo está falando, elas são tremendas. É para trazer tanta alegria no nosso coração, é para trazer tanta esperança, tanto gozo, tanto regozijo, que nós, meus irmãos, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer tribulação, diante de qualquer perseguição, diante de qualquer enfermidade, nós, meus irmãos, com essas notícias que Ele está nos dando, nós devemos estar alegres, regozijantes, porque é a intenção das escritas apostólicas, para trazer à igreja a confirmação da promessa que foi feita por Deus, da esperança que nos é dada. Jesus Cristo, quando Ele estava, após a sua ressurreição, a caminho de Emaús com seus discípulos, os discípulos estavam chorando e reclamando, e Jesus Cristo se aproximou e falou assim, do que é que vocês estão falando? E os discípulos, atormentados de coração, falam com Jesus Cristo, falam assim, o Senhor é o único que está em Jerusalém e não sabe das coisas que se passaram? Como que eles mataram o Rei da Glória? Como que eles fizeram com um homem bom? Jesus Cristo, muito triste com seus discípulos, Ele repreende os seus discípulos e fala assim, nécios e tardos de coração, para crerdes tudo aquilo que os profetas disseram. Meus irmãos, e é exatamente essa a minha e a sua descrição. Nós somos tardos, nós somos nécios, nós somos tardios de coração. Meus irmãos, o Criador do universo, o Deus que formou todas as coisas, das mais minúsculas, aquelas que não se podem ver, até as maiores, o Deus que trouxe todas essas coisas à existência pelo poder da sua palavra, Ele declara a nossa herança. Ele diz para nós que nós temos uma herança, que é uma herança magnífica, que é uma herança tremenda, e
nós somente ignoramos as suas promessas. Meus irmãos, essa herança que nós recebemos de Deus, ela não é como heranças de homens, as heranças humanas. Eu tenho certeza, não sei se aqui na nossa igreja tem alguém que vai receber alguma herança. Eu sei que eu não vou, eu acredito que eu não vou receber e me deixar. Eu não sei se existe alguém aqui na nossa igreja que vai, por alguma acaso, receber alguma herança. Talvez alguns de vocês tenham um tio rico que vocês não conhecem, um milionário por aí. Mas, meus irmãos, quando alguém recebe uma herança, ele fica super contente. Nossa, eu nem acredito que eu estou recebendo essa herança. O que eu fiz para receber uma riqueza tão grande? Mas muitas vezes nós esquecemos que essa herança, elas podem acabar. Heranças neste mundo, elas vêm e vão. Vocês recebem uma grande fortuna, mas vocês ficam tão alegres com aquela fortuna que a primeira coisa que vocês fazem é comprar um Ferrari. Compra um Ferrari, 250 mil dólares, já foi embora a sua herança. Com pouco tempo você joga fora. E tem mais, às vezes uma pessoa coloca você no testamento dele lá, é muito rico, coloca você no testamento, antes daquela pessoa morrer, gasta o dinheiro dele todo, cadê a sua herança? Sua herança foi embora. Meus irmãos, e é exatamente isso que acontece com as riquezas humanas, né? Nós ouvimos falar, vocês imaginam bem se o Bill Gates resolvesse colocar vocês no testamento deles? O Bill Gates fala assim: eu vou colocar hoje a Nina, vou colocar a Nina no meu testamento. Aí a Nina fica toda alegre, então o Warren Buffett, tem um dos dois, né? Qualquer um dos dois serve. Eu tenho certeza que a Nina não tem problema não, ou o Warren Buffett ou o Bill Gates. Aí ela fala assim: nossa, que alegria que eu estou. O Bill Gates, aquele cara tão milionário e rico, colocou eu no testamento dele. Mas aí, Nina, só que ele colocou o resto da raça humana, colocou todo mundo do planeta Terra no testamento dele. Não, mas no Facebook esse aí, no Facebook. Vai dar $8 para cada um. $8 para cada um. Mas isso é até bom, vou falar isso aqui com os irmãos, porque tem muita gente que pensa assim, né? Por que tem tanta gente rica no mundo, né? Porque o que destrói o mundo é porque tem tanta gente rica. Por que tem tanta gente rica no mundo assim, né? Se não tivesse tanta gente rica no mundo, talvez teria mais riqueza para todo mundo. Isso aí é um pensamento completamente errôneo, viu, meus irmãos? Deus é que determina todas essas coisas, tá? E se caso eu tirar a riqueza das outras pessoas e distribuir para os outros, cada um que tem $8, quem $8 vai fazer para nós de qualquer forma, não vai resolver em nada. Não é verdade? Nós não podemos ficar com esse pensamento, não. Ou então aquele filme, eu não sei quantos de vocês já viram aquele filme, Charlie and the Chocolate Factory. O Charlie and the Chocolate Factory, ele é um menino que ele consegue entrar num sorteio. E quando ele chega, ele ganha uma fábrica de chocolate que vale uma fortuna imensa. E ele era um menino pobre que não tinha nem onde morar. E ele recebe aquela herança, ele recebe aqueles benefícios porque ele é um menino honesto. O camarada, o dono da fábrica de chocolate, ele vê no final do filme que Charlie foi o único que conseguiu ficar até o final, e ele comete um ato de justiça, um ato de bondade, um ato de honestidade no final. Aí o dono da fábrica fala assim: eu sabia que você ia conseguir, porque você é um menino muito bom, você é um menino honesto. Meus irmãos, essas são as perspectivas que nós temos a respeito de herança. Nós falamos assim: se nós recebemos alguma coisa, deve ter sido por algo muito bom que nós fizemos. Alguma forma, nós fizemos alguma coisa, porque caso contrário, porque eu vou receber uma herança, porque alguém vai deixar algo para mim, alguém deve gostar muito de mim, eu devo ter feito algo muito bom. Mas a herança que nós recebemos de Deus, ela não é herança que ela é dada por méritos. Meus irmãos, a herança que nós recebemos de Deus, ela não nos foi doada, ela não nos foi otorgada, ela não nos foi estendida por méritos, por algo que nós fizemos. A maravilha da herança que nós temos em Cristo Jesus, meus irmãos, é exatamente isso. Mas a nossa mente carnal, a nossa mente humana, ela está sempre voltada para o arminianismo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, meus irmãos, porque isto é uma heresia. Nós estamos sempre pensando: não, isso deve ser porque de alguma forma eu contribuí. A minha salvação, a minha redenção, o perdão de pecados, as bênçãos, todas essas coisas que Deus fala a respeito da predestinação com a qual nós fomos eleitos, todas essas coisas foi por algo que nós recebemos. Tem pessoas que já dizem para mim constantemente:
constantemente, até o dia de hoje eu ouço alguém falando isso, eles falam assim, que a Bíblia diz, né? Faça da sua parte que eu te ajudarei. Eu já li a Bíblia diversas vezes, até hoje eu nunca vi isso na Bíblia. Eu sempre pergunto, aonde que fala isso? Não sei, em alguma parte fala, já li. Ninguém lembra onde, porque, meus irmãos, é exatamente essa. O homem, ele está ainda preso à sua rebeldia. O coração do homem, no jardim do Éden, ele foi corrompido de uma maneira que ele está sempre voltado ao seu pensamento. Ele considera a sua capacidade intelectual superior à capacidade de Deus. Ele acredita, meus irmãos, que ele tem que ter feito algo para que Deus conceda a ele a salvação. Esse, meus irmãos, não é só o ensino da igreja romana, esse não é só o ensino da tradição romana, mas é o ensino de muitas igrejas pseudo-evangélicas, muita igreja que se diz pseudo-evangélicas, que se dizem evangélicas, eles também têm este mesmo ensino herético, esse ensino errôneo de que você pode contribuir de alguma forma para as coisas que Deus concede a você. Meus irmãos, se nós fôssemos contribuir com qualquer coisa à obra de Cristo, a obra de Cristo seria inútil, a obra de Cristo seria em vão, e Cristo não precisaria jamais vir deste mundo. Meus irmãos, a única razão pela qual Cristo veio ao mundo é porque não havia ninguém, é porque ninguém era capaz. A Bíblia fala, tanto em Isaías, quanto fala em Romanos, todos nós andávamos desgarrados, porque não há ninguém que busque, não há ninguém que entende a Deus, não há ninguém que procure a Deus. Todos aqueles que procuram a Deus estão por uma obra realizada pelo próprio Deus. Mas, meus irmãos, nós constantemente tiramos nossos olhos das Escrituras. As Escrituras falam claramente essas coisas que eu tenho falado para vocês, falam claramente que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Dom é uma dádiva, é um presente gratuito, e ele está falando a respeito da salvação e da fé. Todas as duas coisas são dom de Deus, todas as duas coisas são dádivas de Deus, e elas são ligadas entre si, como eu falei nas semanas anteriores. Mas o homem, ele voltando para aqueles ensinamentos errôneos do arminianismo da igreja romana, ele fala assim, mas Deus não pode, porque ele escolheu a mim e não escolheu o outro. Deus é injusto, Deus é injusto. E aí você coloca Deus no assento dos condenados, dos réus. Você agora se torna juiz de Deus. Deus, você não é justo, porque você fez isto, e eu não concordo, eu não acredito, eu não acho que isso está certo. Meus irmãos, nós acreditamos que nós temos sabedorias em nós mesmos, que nós somos pessoas sábias, que nós somos mais inteligentes do que Deus, que a nossa justiça é melhor do que a justiça de próprio Deus. Mas aonde eu e você vamos encontrar sabedoria? Aonde nós vamos encontrar justiça? Você acredita que você vai encontrar justiça em algum homem? Você acredita que você vai encontrar alguma coisa na sabedoria humana? Você acha que a justiça humana é uma justiça pura, é uma justiça correta, é uma justiça santa? Vejam tudo o que acontece: assassinos que saem livres, políticos que saem impunes dos seus grandes erros. Esta é a melhor justiça que o homem pode oferecer. Isto são as melhores coisas, são as melhores ideias, são as melhores sabedorias que o homem pode oferecer. Milhares e milhares de crianças sendo abortadas todos os dias nos Estados Unidos, um país que se diz cristão. Estas são as melhores coisas que o homem pode oferecer, e são para estes homens que eu e você olhamos e falamos: não, Deus não é justo, eles são justos, eu sou justo, porque eu acho que tem que ser assim. Meus irmãos, nós lemos na Bíblia sobre a predestinação todos os dias, e a Bíblia deixa claro: vocês que são salvos foram predestinados. Antes que vocês viessem a existir, o Senhor Deus escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro para todo sempre, um nome que jamais pode ser riscado. Você vira e fala assim: eu não posso aceitar porque não faz sentido, a minha mente não consegue entender. Deus não pode ser injusto, isso é injustiça, eu tenho que ter parte na minha
salvação, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso, Deus não pode ter feito tudo sozinho, eu tenho que fazer alguma coisa. E nós trocamos a palavra revelada de Deus, e nós colocamos aquilo que nós consideramos o nosso entendimento, nós colocamos aquilo que nós consideramos a nossa justiça, e nós colocamos em primeiro lugar, e nós colocamos Deus nos assentos dos réus. Você quer saber o que é justiça? Eu falo para você o que é justiça. Justiça é toda palavra que procede da boca de Deus. Você quer saber o que é sabedoria? Sabedoria é toda palavra que procede da boca de Deus. Você quer ser sábio? Se submeta então às palavras das Escrituras. Você quer ser uma pessoa justa? Obedeça então todos os ensinamentos que as Escrituras nos apresentam. Pelágios foi um homem do quarto centro do ano 390, 450, Pelágio, ele foi um homem que debatia com o doutor Santo Agostinho, e Pelágio dizia que primeiro eu tenho que entender para que eu possa crer. Agostinho dizia o contrário, ele dizia não, eu creio e por isso eu entendo. Eu creio e por isso eu entendo. Quando nós olhamos pelo lado humano, nós pensamos assim, não, eu tenho que expor o Evangelho direitinho para a pessoa entender, porque uma vez que ele entender, ele vai crer. A nossa mente carnal, lá do Éden, ainda pensa dessa maneira. Mas Agostinho falou, não. Primeiro você tem que crer. Primeiro você tem que ter a fé, para que Deus possa abrir os seus olhos, para que você venha entender. Eu primeiro creio e por isso eu entendo. Não é, meus irmãos, nós temos que entender para nós crermos. Porque quando se fala das coisas de Deus, e vocês vão saber mais um pouco a respeito disso daqui a pouco, não é, meus irmãos, pela sabedoria humana. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Entendimento não é base para a fé. Entendimento humano não é base para a crença, não é base para a fé. A palavra de Deus é a base da nossa fé. A Bíblia somente é a base da nossa fé. Aquilo que a palavra de Deus declara, isso é o que nós cremos, não é o que nós achamos, o que nós pensamos, não é aquilo que o subjetivismo fala conosco, o meu espírito acha, o meu coração acha. Não, é aquilo que foi revelado pela palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17 diz: e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Esse ouvir, meus irmãos, não é o ouvir simplesmente com os ouvidos, é o ouvir através do Espírito, é o ouvido daquele que foi regenerado, aquele que o próprio Deus qualificou para que ele pudesse ouvir. Deus, meus irmãos, Ele nos predestinou. E Ele não somente nos predestinou fora do tempo e do espaço, mas no tempo e no espaço Ele veio e executou todas as coisas de acordo com o seu propósito. Eu gosto das palavras de Jesus Cristo, quando Ele falava assim: nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai, exceto pela vontade do Pai que está no céu. E Deus tem querido muito meu cabelo cair nos últimos tempos. Meus irmãos, mas é exatamente isso. Nada acontece fora do propósito de Deus. No Catecismo de Westminster, vocês não se lembram, mas na pergunta 7, ela ensina a respeito dos decretos de Deus, que Deus governa o universo através dos seus decretos. Deus decreta que se você subir em cima de uma árvore e você pular lá de cima, você vai cair e você vai machucar. É decreto de Deus. Ele decretou essas coisas. Deus decretou que a água vai descer. A água, se ela estiver em cima, ela vai descer. É isso, foi um decreto de Deus. Deus decretou que essas coisas viessem a existir. Foi assim que Ele criou o universo, através da sua palavra, através dos seus decretos eternos. A nossa vida, todos os aspectos dela foram decretados por Deus de acordo com o seu propósito, de acordo com a vontade. E Deus traz o propósito dele, e ele fala isso aqui na pergunta de 11 do Catecismo de Westminster, do Catecismo Menor. Ele fala que Deus executa os propósitos que Ele decretou para a nossa vida através do ato de providência. Nosso irmão Luciano está muito feliz porque Deus decretou a esposa dele, a Regiane, para ser a esposa dele. Foi só um decreto de Deus, meu irmão. É exatamente isso. Deus, meus irmãos, Ele decretou todas as coisas, e no tempo certo Ele traz todas essas coisas à existência pela sua providência.
Em Atos 13, versículo 48, se a Lenice quiser colocar, ela pode. Eu vou ler alguns textos bíblicos agora que falam a respeito disso. Atos 13, versículo 48, o apóstolo Paulo está pregando e diversas pessoas se convertem ao Evangelho. E Lucas, quando ele registra este acontecimento, ele diz as seguintes palavras. Você vai conseguir colocar eles? Atos 13, versículo 48. Atos 13? Não existe 48? Então devo ter citado o texto errado. 38? 48. Era eu que estava certo, viu, meus irmãos? Delícia, estava errado. Os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram, tantos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. Creram, tantos quantos haviam sido destinados. Nenhum que não havia sido destinado creu, porque somente aqueles que haviam sido destinados. Em 1 Tessalonicenses 3:3, 1 Tessalonicenses 3:3, para que ninguém seja abalado por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos destinados. Agora ele está falando a respeito das tribulações que sobrevêm na nossa vida, das depressões, das tristezas, das tribulações, das perseguições que sobrevêm sobre a vida do crente. E ele diz: não se assustem, porque para estas coisas nós fomos destinados. Em Romanos 9, no versículo 11, o apóstolo também novamente falando a respeito dessas coisas, a respeito da eleição, a respeito da providência de Deus, a respeito da predestinação. Ele fala no versículo 11, Romanos 9, versículo 11: pois não tendo os gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Não por causa de atos praticados por nós, mas por aquele que nos chama. Em Romanos 8, versículo 28, aquele texto maravilhoso da palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo fala a respeito dos sofrimentos que acompanham os crentes em Cristo Jesus. Ele vira e fala assim: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam, todas as coisas, aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. O propósito antes da existência foi o propósito, o decreto, a providência de Deus, a intenção de Deus. 2 Timóteo 1:9, ele nos diz as seguintes palavras: que nos salvou, aquele que nos salvou e chamou com uma santa vocação, com um santo chamado, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Meus irmãos, se eu parasse a pregação por aqui hoje, se eu terminasse esse sermão aqui, eu tenho só mais um pouco de coisa para falar, já seria algo tremendo saber que Deus te amou antes que o seu pai, que o seu bisavô, que o seu tataravô, que eu não sei quantos treta que fala mais, que eu só sei tataravô, depois disso eu não sei mais. Antes que ele viesse a existir, Deus já havia amado você. Antes que você viesse a existir, Patrícia, Deus havia escrito todas as letras do seu nome. Meus irmãos, é algo tremendo, é algo maravilhoso, é um amor que você não pode recusar, é um amor que você tem que se jogar aos pés e falar assim: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que eu vou fazer para glorificar o seu nome? Que glória eu vou trazer para o seu nome? Por causa desse amor tremendo com que o Senhor nos amou, com essa herança magnífica que nos foi predestinada, com essa herança que não tem fim, com essa herança eterna, com essa herança que não pode ser medida. O Bill Gates, ele deve ter uns não sei quantos trilhões de dólares, mas a herança que nós temos vindo de Deus em Cristo Jesus, ela não tem preço.
E nós, ao invés de regozijarmos, nós, ao invés de nos alegrarmos, nós achamos erro com Deus. Nós pensamos que é um insulto quando nós entendemos a predestinação. Quando nós ouvimos falar de predestinação, nós saímos revoltados, nós saímos brigando. Eu não quero, eu não aceito isso. Eu não aceito. Em vez de você se humilhar, se julgar aos pés de Cristo, obrigado, Deus, porque se o Senhor não tivesse me predestinado, eu nem aqui estaria. Nós achamos insulto, Deus é errado. Nós tentamos raciocinar na sabedoria humana, usamos todos os tipos de justificativa, ao invés de aceitar as Escrituras por aquilo que elas ensinam. João Calvino dizia, algumas pessoas falam assim: não, Deus sabia que você ia converter, por isso Ele te predestinou. Deus sabia que você ia aceitar, por isso que Ele predestinou. João Calvino falava assim: Ele somente conheceu aquilo que Ele decretou. Ele sabia anteriormente, exatamente porque foi Ele que decretou. Deus conhecia o que ia acontecer, porque foi Ele que decretou o que iria acontecer. Não foi, ele viu o futuro, Ele viu lá na frente e falou assim: o fulano vai ser bonzinho, deixa eu eleger ele. Perde completamente o significado da eleição. Meus irmãos, mais uma vez eu falo para vocês, o padrão de justiça humana é falho, é errôneo. A nossa mente foi contaminada lá no jardim do Éden. O padrão de justiça é a palavra de Deus. Este é o único padrão justo que existe. A única maneira de saber tudo e conhecer todas as coisas é a revelação de Deus, é a autorrevelação. Deus, meus irmãos, revelou a nós através da sua palavra, e a única forma de nós conhecermos esse Deus é através da sua palavra, e a obediência à mesma, e qualquer coisa que passa disso é rebeldia e tolice. Quem acha falta com a predestinação, quem acha erro com a predestinação, acha erro com o resto das Escrituras. Se eu não aceito a predestinação, eu não aceito a deidade de Cristo, eu não aceito sangue por um troco de pecados, porque não faz sentido. Não morreu outra pessoa para pagar pelos meus pecados, não faz sentido. Se eu não aceito a predestinação, por que eu vou aceitar a paz com Deus através do sangue de Cristo? Se eu não aceito a predestinação, por que eu vou aceitar a deidade de Cristo? Por que eu vou achar que Cristo é Deus assim como Deus é Deus? O nosso desejo maior é apaziguar a nossa carne. O nosso maior desejo é satisfazer a nossa intelectualidade, aquilo que nós achamos que é intelectual, aquilo que nós achamos que é sabedoria. E o mundo, meus irmãos, ele resiste com toda a força à ideia de que Deus é o único que determina aquilo que é justo e aquilo que é verdade. Deus é o único que decreta de acordo com a sua vontade todos os acontecimentos do início ao fim, e Ele executa todos esses acontecimentos, tanto no céu quanto na terra, debaixo da terra e no mais profundo dos infernos. No mais profundo dos infernos, até o mais alto dos céus, somente acontece aquilo que foi decretado pelo nosso Deus. Isaías 40, do versículo 13 ao versículo 15, o profeta fala exatamente isto. Isaías 40, versículo 13 ao versículo 15, nos diz o seguinte: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro que o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que ele desse entendimento? E quem lhe mostrou a vereda do juízo? Quem lhe mostrou a justiça? Quem mostrou a Deus a justiça? Quem lhes ensinou o conhecimento e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota no balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Sabe o que Isaías está falando aqui? Que nós somos insignificantes. As nações para Deus, elas são insignificantes. Deus que criou o universo, criou o sol, criou as estrelas, criou todas essas coisas infinitas. Os Estados Unidos, o Brasil, para Ele é como um cisco numa balança, é insignificante. O nosso entendimento, a nossa sabedoria é insignificante se não estiver dentro dos decretos e das palavras de Deus. Não vou aceitar isso não, porque eu não entendo. Não vou aceitar não, né? Esse negócio que Deus está falando não faz sentido não. Adão e Eva no paraíso, né? Deus
Deus falou isso? Esse negócio que Deus falou não faz sentido. Por que eu posso comer de todas as árvores e essa eu não posso? Isso não faz sentido. Essa árvore parece que está perfeita. É o mesmo problema meu e seu, quando nós não aceitamos aquilo que a palavra de Deus nos revela. Não é nada diferente do que Adão e Eva cometeu. O mal, a raiz do mal que derrubou o primeiro casal é a mesma que nos derruba. A maldade do nosso coração continua sendo a mesma, é a duvidar da palavra de Deus. Deus diz, mas nós não acreditamos. Não pode ser assim, porque não faz sentido. É uma árvore qualquer, como qualquer outra. A minha sabedoria é maior do que a sabedoria de Deus. Deus falou que eu não posso, mas quem é Deus para falar que eu não posso? Eu sei mais do que Ele. Isso não faz sentido. É o testemunho de Jeová que faz gozação com a Trindade. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. É o Deus criou 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Então são 3 deuses. Sabedoria humana, com certeza. Se você for acrescentar no papel 1 mais 1 e 1 vai dar 3 de acordo. Mas são sabedoria humana. Estupidez, ignorância. Não compreende aquilo que foi revelado. Mas por que Deus fez isso? Por que Deus escolheu a mim? Por que Deus escolheu a você? Porque Deus decretou para nós uma herança que não tem valor, uma herança que é uma herança tremenda, uma herança magnífica, uma herança eterna que nunca vai se acabar. Por que Ele fez isso? No meu tópico 4, para o louvor da sua própria glória. Deus fez todas essas coisas para o louvor da sua glória. Deus fez tudo para glorificar a si próprio. Meus irmãos, Ele nos diz que nós fomos predestinados no versículo 5 de Efésios 1. Ele diz agora no versículo 7 que nós recebemos herança, e todas as duas coisas Ele diz que Deus fez para o louvor da sua glória. Isaías 43, versículo 7, Deus diz: todo aquele que é chamado pelo meu nome e que criei, para a minha glória é que formei e fiz. Para a minha glória é que eu fiz você. Deus diz, Renato, que você foi criado para a glória dele, e é para a glória dele que você tem que viver, porque foi para a glória dele que você foi criado. Meus irmãos, a nossa herança é eterna, ela é imensa, e ela foi nos dada porque Deus quis, para que o nome dele seja glorificado em toda a terra. E nós temos que crer nessas coisas pela fé. Romanos diz, bem no início, esse texto de Martinho Lutero foi quando confrontado com ele, teve uma transformação que veio a transformar a história da humanidade, quando ele encontrou em Romanos 1,17 as palavras: o justo viverá pela fé na palavra de Deus. Fé não é abstrato, fé é concreto, fé é algo que foi decretado por Deus na sua palavra. Quando nós cremos nas promessas, quando nós cremos nas Escrituras, nós estamos glorificando o nome de Deus. Quando nós obedecemos as Escrituras, quando nós obedecemos os ensinamentos, nós estamos trazendo glória para o nome de Deus. Meus irmãos, fé é algo real. Nós vivemos pela fé na promessa que Deus fez. Na semana passada nós tivemos aqui a ceia do Senhor. É um exemplo, meus irmãos, é um símbolo magnífico da presença real e verdadeira de Cristo no nosso meio. É a presença real e verdadeira de Cristo conosco, sempre em nossos corações, através da fé. A Bíblia diz que os presbíteros, ou que os anciãos, eles creram e eles tiveram a sua recompensa pela sua fé. Abraão creu e isso lhe foi imputado com justiça. A Bíblia diz que Abraão, o nosso pai, ele ainda não havia visto a terra, mas ele vivia como se aquela herança já fosse dele. Ele vivia os seus dias como se ele já tivesse recebido aquela herança. Quando você sair dessa igreja hoje, viva com a certeza de que a herança que nós temos em Cristo já é sua. Você não tem que fazer mais nada, você não precisa de fazer mais nada para receber, porque ela já é sua. Viva a sua vida servindo a Deus com espírito de alegria e felicidade, sabendo que você serve a Ele, porque Ele é o seu Deus que já te concedeu a sua herança. A sua herança já pertence a você e ninguém pode tomá-la.
Abraão creu, foi nisso que Abraão creu. Abraão estava esperando uma cidade, mas ele não estava esperando uma cidade deste mundo. A Bíblia diz que a sua cidade era a cidade que foi construída pelo próprio Deus. Vejam bem o que nós lemos em Hebreus 11, versículo 8 a 10 e depois o versículo 13. Versículo 8 a 10 nos diz as seguintes palavras: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou a terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Versículo 13: todos estes morreram na fé, sem terem alcançado a promessa, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Meus irmãos, pela fé, Abraão viu a cidade que Deus próprio construiu para ele. Ele habitava em tendas. Nesta época já existia casas, mas ele abandonou toda a sua riqueza, toda a sua civilização, todo lugar em que ele estava, e ele foi para um lugar que Deus havia de mostrar a ele. Mas a expectativa que ele tinha não era de uma herança terrena, a expectativa que ele tinha era de algo que jamais acabaria, era de algo que não teria fim. Nós estamos voltados com a nossa vida para aquilo que nós podemos colocar na nossa barriga. Nós estamos voltados para a nossa vida, o que é que vai encher a nossa pança no dia de amanhã? Nós estamos, como dizem, já pesando mais do que deveria. O exemplo está aqui, mas eu quero mais. Mas nós tiramos a nossa mente da herança eterna, a qual nós temos que focalizar a nossa mente nela. Abraão creu, e ele viveu em terra alheia, porque ele buscava a cidade que o construtor e o edificador era o próprio Deus. E Abraão já tinha a sua certeza, porque ele já havia sido selado com o Espírito, É isso que o apóstolo Paulo fala. Veja bem no versículo 13 e 14 do texto que nós acabamos de ler, falando a respeito da herança que nós temos em Cristo. Ele diz: dos qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Ele fala quando nós recebemos, e ele fala como. Ele fala quando nós recebemos, quando nós ouvimos o Evangelho da verdade. Ele elimina, meus irmãos, todos os outros evangelhos. Ele fala o Evangelho da eleição divina, o Evangelho da herança, o Evangelho da predestinação. Este que vocês ouviram é o Evangelho da verdade. E vocês, quando ouviram este Evangelho, e quando vocês creram, vocês receberam, porque vocês foram selados pelo Espírito Santo. Somente, meus irmãos, pela fé na palavra de Deus e pela fé em Cristo Jesus, este Espírito, este selo vem até nós. Quando nós pela fé recebemos, não existe outra religião, não existe outra solução, não existe outra esperança para o ser humano, exceto o Evangelho da graça e da salvação em Cristo Jesus. E quando nós recebemos, no momento em que nós cremos, nós recebemos o Espírito Santo. Eu sei que existem outras igrejas por aí que falam para vocês: não, vocês não receberam ainda não, vocês já creram, mas vocês ainda não têm tudo. Meus irmãos, nós já temos todas as coisas, nós já recebemos o selo. É isso que Jesus Cristo diz em João 14, 16 e 17: eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará sempre dentro de vós. Ah, meus irmãos, que tristeza quando as pessoas acreditam que o Espírito Santo é igual um elevador que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Ah,
que tristeza quando as igrejas começam a ensinar que o Espírito Santo de Deus é igual aos espíritos que abaixam nos centros espíritas lá da Bahia, como nosso irmão Luciano cresceu ouvindo a respeito. E alguns de vocês, que o Espírito Santo, nós temos que dar uns pulos para ele vir abaixar sobre nós. Meus irmãos, o Espírito Santo habita no nosso coração. Jesus Cristo enviou para ele estar sempre dentro de nós. E quando nós cremos no Evangelho da verdade, ele vem fazer morada em nosso coração. Porque eu e você, meus irmãos, nós somos crentes como o crente Abraão. Nós somos herdeiros da mesma promessa. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos herdeiros da mesma herança que pertence a Abraão. E esse selo que nós recebemos, o Espírito Santo da promessa, nós recebemos quando nós cremos, quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador. Não foi algo sobrenatural que aconteceu na nossa vida. O nosso cabelo do braço do relógio não arrepiou. Não teve necessidade disso, porque Ele entrou. Ele foi transformando o nosso coração. Ele nos foi dando a viva esperança. Ele foi mudando os nossos desejos, mudando os nossos sentidos, colocando um amor tremendo em nossos corações, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos da igreja, por Cristo, por Deus, até pelos nossos inimigos. Até pelos nossos inimigos. Sai fora. Amar o seu inimigo. Este é o amor que Deus põe no seu coração. E esse Espírito Santo é a garantia. E ele não só é a garantia, não, ele é o primeiro pagamento. O resto está vindo por aí. O pagamento já chegou. Deus falou assim: ok, eu vou te dar isso aqui, e essa aqui é a primeira parte da sua herança. Essa aqui é a garantia de que você vai ter participação nessa herança. É isso que eu estou dando para você aqui agora. Antes eu quero ler texto para completar o que eu acabei de falar em Gálatas 3,14. Ele diz o seguinte: para que aos gentios, que éramos nós, viesse as bênçãos de Abraão em Cristo Jesus, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. E novamente em Romanos 8,16, o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E em 1 João, estou falando muito rápido, Lenice, em 1 João 3, versículo 24, ele diz: quem guarda os seus mandamentos em Deus permanece, e Deus permanece nele. Nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos foi dado, ou que nos tem dado. Este Espírito, meu amado, é a garantia do primeiro pagamento. Você tem Cristo, e a garantia de que tudo é seu. Se você crê em Cristo pela fé, essa é a garantia que você tem de que tudo é seu. Você já vai herdar todas as coisas. Tudo que pertence a Cristo pertence a você. Se você está em Cristo pela fé, se você já recebeu Ele como seu Salvador, você já tem tudo, todas as coisas que estão e todas as coisas que pertencem. 2 Coríntios 1, versículo 22, o qual também nos selou e nos deu como penhor, como a garantia, o Espírito em nossos corações. Meu amado, por favor, pelo amor de Cristo Jesus, não fique distraído com os falsos ensinos por aí. Os falsos ensinos querem tirar a sua atenção. Ele quer falar que você é um crente de segunda classe. Ele quer falar que você é um crente, meio crente, que você ainda não tem tudo, que você ainda não recebeu a plenitude do Espírito, porque quem recebeu é Ele, que fala as baboseiras por lá. Não se confunda, você já recebeu pela fé em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é a nossa única esperança. Não é em palavras baboseadas que nós falamos, não são em mentiras, mas nós confiamos única e exclusivamente em Cristo Jesus. Nós não confiamos nas nossas obras, nós não confiamos nas nossas práticas, que não servem para valor algum, nos nossos rituais. A nossa fé é fundamentada somente em Cristo Jesus. A cidade que nós ainda não vimos, mas nós já recebemos pela fé em Cristo Jesus. A primeira pergunta do catecismo, eu vou encerrar aqui, eu vou pedir a Lenice para julgar essa primeira pergunta do catecismo lá no projetor. Eu vou ler e você somente acompanhe, para encerrar o nosso culto. Ela é uma primeira pergunta e ela é prolongada, mas eu quero que você guarde isso no seu coração.
Eu quero que você guarde isso no seu coração todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. A primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg nos diz o seguinte: qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Em outras palavras, nós poderíamos dizer qual é o seu único consolo, qual é o seu único conforto. A palavra em inglês é a palavra conforto. Qual é a sua única segurança? Qual é o seu único conforto na sua vida e na sua morte? Se você não vai lembrar de nada dessa noite, lembra disso. O seu único conforto, eu vou falar para você qual é. A resposta é a seguinte: o meu único conforto, o meu único fundamento, o meu único conforto é o meu fiel Salvador, Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte. E não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai que está no céu, não perderei nem um só fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o meu coração. Amém. Amém. Oremos.